Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Raquel e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro aqui, que é O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Vamos lá? Antes de entrar na história com vocês, eu quero falar um pouquinho sobre o autor. O Aldous Huxley nasceu na Inglaterra em 1894. Aí, ele vinha de uma família de intelectuais. O avô dele era um intelectual, o Thomas Huxley, que o avô dele, inclusive, foi o defensor do evolucionismo do Darwin, um dos principais divulgadores na época. Um dos irmãos dele, o Julian Huxley, ele foi o primeiro diretor-geral das Nações Unidas, da Organização Executiva da Unesco também. Então, a família inteira, assim, esses dois são os nomes que eu anotei na minha colinha, né? Mas a família inteira dele teve uma grande importância intelectual na Inglaterra naquela época. Aí o Huxley, ele na adolescência dele, ele teve uma doença chamada ceratite. E aí ele quase ficou cego, mas ele conseguia ler, né? Ele conseguia, apesar da baixa visão, ele conseguia ler, conseguia escrever. E ele escreveu vários livros, e alguns deles, inclusive esse aqui, é considerado satírico. Percebe-se uma ironia no tipo que o autor escreve. O Huxley faleceu outra informação importante, né? Ele faleceu em 22 de novembro de 63, e aí foi o mesmo dia que o John Kennedy foi assassinado. Coincidência, né? Esse livro aqui, Admirável Mundo Novo, ele foi escrito em 1932. Esse título, Admirável Mundo Novo, é dito numa peça do Shakespeare, que é a peça Tempestade, que é dita pela personagem Miranda dessa peça. Esse livro, ele é uma distopia, né? Pode ser encaixado como uma distopia. E ele, como a 1984, do George Orwell, tem umas outras aí. E aí eu peguei uma informação também que tem um livro mais antigo, que é a distopia, que é considerada a obra que inaugura as distopias. Inclusive, eu já li esse livro, que é o livro chamado Nós, do Zamiatti, o autor. Não vou falar o nome dele, é Zamiatti. Essa obra foi a primeira distopia escrita, assim. Eu tenho essa edição aqui desse livro, que é uma edição que não tem mais hoje em dia, é uma edição antiga, talvez tenha em sebo. Essa edição aqui, ela tem o prefácio do professor Olavo de Carvalho, que é, inclusive, essas informações que eu tô falando aqui, foi tirado daqui. E aí o Olavo de Carvalho, ele considera o autor como irônica, né? Porque essa obra aqui, inclusive, ele considera escrita de uma forma irônica e ele considera uma sátira. Essa história se passa em Londres, no ano 632 depois de Ford. Mais ou menos o ano 2500 e pouco da nossa era, digamos assim. Né, quando começa a história, a gente sabe que ocorreu uma revolução e aí a sociedade está totalmente modificada. O planeta Terra, né? Ele é dividido em 10 regiões administrativas, e aí cada uma dessas regiões tem um administrador. E aí
Dá a entender que a população tem 2 bilhões de habitantes e eles dão um jeito de manter sempre esse número de pessoas. Essa sociedade é formada por castas, os alfa, os beta, os gama e os deltas e os ys. Cada casta tem uma posição pré-determinada, e aí é assim, esse povo todo é meio que fabricado em laboratório. Aí quando eles estão fabricando esses bebês, que ali no livro se chama decantação, essa prática, quando eles estão fabricando esses bebês, eles já determinam a qual casta essa futura pessoa vai pertencer. E aí por coisa por engenharia genética, né? Eles fazem essas modificações, e aí os alfas são os maiores, aí vai descendo até os ys, que são aquelas pessoas que fazem o trabalho pesado mesmo. E aí, por ter essa determinação genética ali, que ele já. Essas técnicas, essas castas elas estão contentes no nível delas e elas não questionam. Aí, assim, essa programação, quando eles fazem essa pessoa no laboratório, é assim: se eles querem que a pessoa tem várias químicas, né? Aí, se eles querem que a pessoa seja um alfa, por exemplo, deveria ser uma pessoa mais alta, etc., eles colocam mais um determinado tipo de química. E assim sucessivamente. Nessa sociedade, as pessoas não podem se casar. Aliás, elas não podem nem ter o mesmo parceiro por muito tempo, assim, sabe? Elas têm que ficar mudando de parceiros, o sexo é incentivado. E aí, como tem essa questão deles fazerem essas pessoas no laboratório, não tem evidência. Até quando eles começam a conversar ali, eles falam: Nossa, que absurdo! No passado as mulheres engravidavam, agora na modernidade nós conseguimos superar isso. Outra coisa é que essas pessoas dessa sociedade, eles não sentem tristeza, né, emoções, assim. E aí, quando precisa, quando eles estão numa situação assim, eles tomam uma determinada substância chamada soma. E essa soma é uma cápsula que eles tomam. Aí eles tomam tantas gramas caso você sinta medo, não sei quantas gramas caso você sinta raiva. É assim. E essa substância não causa efeito colateral. Essas crianças que são fabricadas em massa, em laboratório, desde que elas estão ali na incubadora, elas já estão ouvindo frases prontas que elas têm que decorar. Aí elas são treinadas com técnicas pavlovianas, do Pavlov, né? Assim, aí elas são os bebês, né? São postos perto de livros e coisas coloridas. Aí quando eles são atraídos por isso, eles vão lá, eles levam choques. É mais ou menos nesse sentido. E também ninguém fica doente, né? Porque eles têm as substâncias, têm vários tratamentos, ninguém envelhece, sim, a aparência não envelhece. Essa é a sociedade que se passa a história desse livro. Bom, nessa sociedade aqui, vive uma jovem chamada Lenine. Ela é uma moça muito bonita e ela trabalha nesse laboratório onde são feitos os bebês. Ela cuida num determinado setor ali. E é assim, né? Como é certo lá, ela tá saindo com vários rapazes, então eles nem podem ficar muito tempo com o parceiro, né? Que isso é mal visto por todo mundo. E aí ela resolve sair com outro jovem que chama Bernard Marx. Esse é o nome dele.
E aí ele apesar de ele ser da casta mais alta, que é o alfa mais, ele tem um comportamento estranho, assim, para a sociedade. Ele não gosta de conversar em público, ele passa tempo sozinho, ele não tem muitas parceiras. Então ele tem comportamentos estranhos. E aí as pessoas ali dessa sociedade atribuem isso ao fato de que foi na hora que ele estava lá na incubadora sendo gerado, eles colocaram mais uma substância do que deveria ter, então ele ficou meio assim com esses comportamentos estranhos para aquela sociedade. Mas daí assim, eles começam a sair, né, a Lenine e esse Bernard, e aí ele convida ela para ir numa reserva selvagem, que assim, essas reservas são lugares, assim, pelo mundo, dá a entender, né? Essa reserva, são pessoas que não fazem parte dessa sociedade moderna. E aí como ele é um alfa, né? Ele consegue essa autorização para visitar essa reserva, e daí ele leva a Lenine. E aí, quando ele vai conversar com o diretor do lugar lá dele, do departamento que ele trabalha, o diretor conta pra ele que ele já põe nessa reserva há 25 anos, se eu não me engano. Ele põe com uma moça também, só que ele perdeu essa moça lá. E aí ele fala, né, que a moça se perdeu lá, ele voltou, ele não sabe o que aconteceu com ela. E aí ele conta isso meio que sem querer pro Bernard. Tá, aí ele consegue a autorização, ele vai lá pra reserva. Quando eles chegam nessa reserva, que é onde vivem os povos indígenas, e esses povos, eles ainda se reproduzem, né, naturalmente, como é. Aí eles casam-se, eles fazem alguns rituais religiosos. E daí, quando o Bernard com a Lenine chegam nesse lugar, eles acham absurdo, onde, nossa, é tudo muito. Eles ficam escandalizados, eles ficam com medo. A Lenine começa a passar mal, daí ela esquece a soma lá no hotel, daí ela, né, porque cada vez das emoções eles tomam a substância chamada soma. Então, e aí, quando ela vê as pessoas com a aparência velha, né? Com a aparência mais velha, assim, com rugas, gordas, nossa, ela fica horrorizada, porque no mundo novo, o mundo deles, não tem isso, né? As pessoas todas têm tratamentos estéticos e tal. E aí, nessa reserva, o Bernard e a Lenine, por acaso, assim, essa reserva tem guias. Quando as pessoas vão visitar, eles têm os guias, então não é assim, vou entrar, eles precisam da autorização e tudo. E aí, no meio desse passeio, eles conhecem um rapaz. Só que esse rapaz não é indígena, né? A aparência dele é inglesa, né? E aí ele começa a falar com os dois ali, eles vêm. E aí ele conta que a mãe dele veio do outro mundo e por acaso ela ficou ali, porque ela não tinha como voltar. Ele nasceu, ela já chegou ali grávida, ele nasceu. E aí eles conhecem a mãe dele, que é a Linda, e ela já tá envelhecida, né? Porque ela não tem os tratamentos disponíveis no mundo, ela já tá sem os dentes. E aí ela conta que ela não se adaptou daquele mundo selvagem, porque ela é do novo mundo, ela conta que ela foi meio que abandonada lá, e aí o Bernard descobre quem que foi que abandonou, né? Ele, quem seria o pai do menino, que é o John, selvagem. Então, daí ele pede autorização para levar esses dois pro mundo novo, pro maravilhoso mundo novo. Aí quando eles chegam e o John conta para eles que nunca se adaptou nesse mundo selvagem, porque como a mãe dele veio do outro lado, ela tinha costumes diferentes, ela não sabia fazer as coisas que precisava fazer para sobrevivência ali.
Então ele não se adaptou, e daí por ele não ser dali, os selvagens não deixavam ele participar dos rituais. E aí a mãe dele ensinou ele a ler, só que daí ele acha lá um livro com as obras completas de Shakespeare, e ele começa a ler aquilo ali, tudo que ele lê, então ele sabe decor. Até ele fala da conversa dele, ele cita muito Shakespeare, ele conversa com frases do Shakespeare, assim, é bem... Quem pegar a referência ali, né? Tá. Daí eles chegam na civilização e como o Bernard tem esse comportamento diferente que eu falei lá no início, o diretor lá, que é o mesmo que ele vai pedir autorização, já tinha ameaçado a mandar ele para a Islândia, que era uma ilha, seria meio que uma punição para aqueles que saíssem daquela sociedade, aqueles que não se encaixam, vai para a ilha lá. E aí o Bernard não queria ir. Então ele usa esses dois para chantagear o diretor, né? Ele chega lá, o diretor fala que vai mandar ele para ilha, ele fala: "Não, mas eu tenho um motivo, que eu não quero ir, eu não vou por causa disso". Daí ele manda lá. Aí dá o maior escândalo, né? Porque a Linda chega falando que o John é filho do diretor Thomas, que Thomas é o nome dele. E aí todo mundo vê e fica horrorizado, porque na sociedade é feio, né? É um tabu falar que as mães, a palavra mãe e pai é um tabu. E aí, depois disso, esse diretor se demite, vai lá e fica num lugar onde ninguém sabe onde, embebedado com soma, né? Ele sai da realidade. E aí, quando a Linda, ela chega no mundo novo, ela fica ela se embriaga, digamos assim, do soma, porque ela quer sair da realidade, que ela já teve até um filho, né? Aquilo ali é horrível para ela. E aí ela volta. E o John, ele não se encaixa no mundo novo também. Ele já não se encaixava lá no mundo que ele vivia, lá junto com os selvagens, e ele não se encaixa no mundo novo. Porque ele tem aquela vivência, né, bem ou mal, ele teve a vivência com as famílias lá dos indígenas, ele leu Shakespeare, ele conhece, ele ouviu falar em Jesus, então ele não se adapta nesse mundo novo. Aí tem uma outra personagem que aparece aqui, é o amigo do Bernard, o Helmholtz. Eu tô falando o nome dele como se escreve. Então e aí ele é um poeta, só que é uma poesia meio diferente, assim, né? Não é uma poesia mais no intuito de fazer propaganda. E então ele conhece o John selvagem e eles ficam amigos. Aí durante isso aí, a Linda se apaixona pelo John. Só que ela meio que não sabe nem identificar esse sentimento. Porque ela não é acostumada. Aí quando ela tenta alguma coisa com ele rejeita, porque os costumes dele são diferentes. Então ele rejeita ela, fica meio sem saber, mas tá. Aí passa um tempo, a mãe do John, a Linda, tá pra morrer. Aí ele vai no hospital e ele faz. E aí, quando ela morre, ele fica muito triste, né? Ele fica triste, sentido com a morte dela. Só que ninguém compreende o sofrimento dele, porque essas pessoas são treinadas para não ter sofrimento. Então, elas nem sabem o que que é o sofrimento, né? Essa emoção, elas nunca sentiram, elas não sabem de fato. E aí ele meio que surta lá no hospital, aí todo mundo acha estranho, aí eles tentam conter ele, e nisso chega o Bernard e o Helmholtz. E aí os três são detidos e levados para a sala do administrador dessa região, ali onde eles estão, que é Londres. E aí tem umas conversas, bem no final essa parte. Aí tem umas conversas do John com o administrador Mustafa Mundi. E aí eles começam a conversar, né? O John Selvagem está querendo perguntar para ele o que aconteceu, como que a sociedade chegou daquela forma. E aí ele começa a explicar. Aí
Aí durante a conversa, o John descobre que esse administrador, ele também leu Shakespeare, ele leu a Bíblia, ele sabe dos trechos, inclusive, que o John fala, ele começa a responder o rapaz, né, de acordo com as frases ali. Aí tem uma parte aqui que eles estão falando exatamente do Shakespeare ali. E aí o Selvagem pergunta, né? Ele fala que esses livros são proibidos, né? Porque eu não pode mais. E aí o Selvagem pergunta, mas por que é que ele está proibido? Daí o administrador responde, porque é antigo. Essa é a razão principal. Aqui não queremos saber de coisas antigas. Aí o Selvagem pergunta, mesmo quando são belas? Aí o administrador responde, sobretudo quando são belas, a beleza atrai. E nós não queremos que ninguém seja atraído pelas coisas antigas, queremos que amem as novas. Qualquer semelhança com isso aqui é mera coincidência, qualquer semelhança que vocês perceberem. Aí tem mais uma parte aqui, eu acho. Que aí eles continuam, né, a conversa, aí o administrador fala que mesmo que fosse permitido para essa sociedade começar a ler essas obras antigas, eles não entenderiam, porque o mundo não é o mesmo, as pessoas não são as mesmas, então ninguém entenderia, não vai adiantar. Aí tem mais uma parte que ele fala, né, da filosofia, essa questão de Deus, já foi tudo superado, então não tem mais necessidade, porque as pessoas estão felizes, o que importa é manter a estabilidade dessa sociedade e tirar o sofrimento. É, e aí, depois dessa conversa, o administrador, esse Mustafa, ele resolve mandar o Bernard e o Helmholtz para a ilha. Aí o Bernard entra em choque, né? Ele não quer ir para a ilha. E aí o Helmholtz aceita ir para uma ilha que diz que é frio, é nublado, é chuvoso, chamado Falkland. E o administrador, nessa conversa dele com o John, ele diz que que nas ilhas, que tem várias pelo mundo, é que as pessoas podem ser verdadeiramente felizes. Livres e felizes. E aí ele. E aí o selvagem ele já tá ali naquele novo mundo, ele não suporta mais esse mundo, então ele pede para ir junto com esses dois para as ilhas, né? E aí o administrador não deixa e fala para ele que ele quer continuar a experiência. E aí aqui eu não vou contar mais, senão vai dar spoiler, mas tá. Essa é a história do livro. Bom, agora que eu já contei a história para vocês, eu quero fazer uma análise do livro, né? E o foco desse canal é basicamente fazer análise dos livros que eu leio, assim, o que eu achei da história. E aí, assim, essa obra, ela meio que é uma sátira do que seria um mundo perfeito, né? Sem sofrimentos, onde o ser humano é totalmente feliz. Só que no fundo deixa claro que nada mais é do que uma falsificação, né? Porque isso não é possível. A não ser que você anule assim, que aniquile a essência do ser humano, né? Porque não é possível você eliminar todo o sofrimento, porque o ser humano ele está aqui para sofrer, né? Basicamente é isso, faz parte da essência do ser humano o sofrimento. E aí, nesse caso, só se você criar um ser humano sem a alma, né, pra, pra poder dar certo. Mesmo assim, não dá certo. Nas últimas cenas aqui, que eu acho que eu nem falei, mas tá, vamos falar agora. Nas últimas cenas, tem uma parte lá com o John Selvagem e ele não suporta mais e ele acaba meio que fugindo para um lugar mais longe de Londres, um lugar mais afastado.
E aí o pessoal descobre onde ele está e vai todo mundo lá, vai uma multidão e chegam lá pra essa multidão chega lá e começa a pedir pra ele fazer umas coisas, pra ele fazer umas coisas, horríveis. Igual quando você vai no zoológico, tem aquele monte de gente lá achando maravilhoso um bicho fazer qualquer coisa. Então eles começam a pedir aquela e nessa cena eu me lembrei muito desse livro aqui, desse autor, na verdade, o René Girard. Nesse livro ele fala algumas coisas também, que é a teoria do desejo mimético, que é assim, que é mais ou menos aquele comportamento de uma manada. Quando as pessoas vão todas ali, elas não sabem nem por que elas estão ali, mas um começa a fazer e daí desencadeia uma crise, né. Então eu me lembrei disso, nessa cena aqui em que o selvagem tá lá e daí chega aquela multidão, assim, naquele começa freneticamente a falar, a pedir para ele fazer uma determinada coisa. E aí também se encaixou na teoria aqui do Girard, é que a questão do sacrifício, que para manter a ordem social, você precisa, no caso a sociedade, precisa de tempos em tempos sacrificar uma vítima inocente. Quem lê o livro, quem sabe o final da história sabe do que eu tô falando. Então eu fiz essa associação. E uma outra ideia que me veio também quando eu estava lendo é que o fato de que tem várias citações do Shakespeare, inclusive o nome do livro, né? Então assim, me veio a ideia de que esse livro poderia ser considerado uma tragédia, talvez no sentido shakespeariano, assim, e também o caso que essa sociedade ela é trágica, né? Ela tem aquela máscara de perfeição, mas no fundo ela é trágica. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu esse livro, e concorda, assim, né? Curte aqui embaixo, comenta, compartilha o vídeo. Na semana que vem eu volto trazendo uma outra leitura. Até a próxima. Tchau.